Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu quero, nesta noite, compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito do sofrimento de Cristo por todos nós que estamos aqui para participarmos deste culto, que é um culto muito especial para toda a igreja. O culto de Santa Ceia é um culto onde nós trazemos à memória aquilo que Cristo ele fez por cada um de nós que estamos aqui. Não sei o que sentimento vem ao seu coração, ou de que forma você se comporta ao saber que Cristo, ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Ele se entregou por nós. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Pedro vai escrever no capítulo 1, ele vai falar sobre por qual valor nós fomos comprados. Ele vai dizer que nós não fomos comprados por prata nem por ouro, que são coisas corruptíveis, mas ele vai dizer que cada um de nós fomos comprados por bom preço. E o preço para a salvação da nossa alma foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Cristo, ele morreu por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Se hoje nós estamos aqui nesta noite, estaremos participando do pão que representa o corpo de Cristo, do suco da uva que representa o sangue de Cristo. Se nós estamos aqui nesta noite para participar deste memorial, é porque Cristo, ele morreu por nós, para perdoar os nossos pecados. Sei que existem muitas pessoas que pensam de forma errada quando pensam a respeito da morte de Cristo. Tem alguns que pensam que Cristo morreu para que nós pudéssemos alcançar uma casa própria, ou a melhor casa, o melhor carro. Cristo, ele não morreu para que nós alcançássemos bens materiais. Bens materiais são alcançados com os nossos esforços, com o trabalho, claro, com a bênção de Deus. É Ele que nos dá fôlego, Ele que abre as portas, é Ele que nos dá força para trabalhar, labutarmos no nosso dia a dia. Mas Cristo morreu na cruz, única e exclusivamente para que os nossos pecados fossem apagados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Todos nós que estamos aqui, tanto ou a partir daqueles que sentam aqui no altar ou no púlpito da igreja, até o último irmão deste salão, deste templo, desta igreja, todos nós aqui somos necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Se não fosse isso, nós com certeza não estaríamos aqui nesta noite. Então quero compartilhar com os irmãos uma rápida palavra falando sobre os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário, ou os sofrimentos que antecederam a sua morte na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 23, nós iremos perceber aqui neste capítulo de número 22, dos versículos 39 ao versículo de número 46, nós iremos ver que Jesus, antes de ser preso de forma injusta, Jesus, ele reúne ali os seus discípulos e eles vão até o Getsêmani para orar, para falar com Deus.
E a Bíblia diz que Jesus, ele sofreu uma grande agonia ali no Getsemane. Jesus, por algum momento, ele se sentiu sozinho. E, pasme os irmãos, parece que Deus havia virado as costas para Jesus. Porque chega uma hora que Jesus, ele pede para que Deus, para que o seu Pai, ele passasse aquele momento. Mas ele chega a dizer que faça-se conforme a tua vontade. Então, meus queridos e amados irmãos, nós aprendemos com Jesus que muitas vezes nós iremos enfrentar momentos de solidão, quando, às vezes, as pessoas que deveriam estar do nosso lado, que deveriam nos dar apoio em todos os sentidos, às vezes nós nos sentimos abandonados. Eu creio que todos vocês que aqui estão, algum dia já se sentiu sozinho. Parece que o esposo, a esposa, o filho, filha, a mãe, o pai, o amigo, o pastor, em alguns momentos, parece que nós estamos esquecidos por todos. E aí a gente clama a Deus. E parece que Deus também não está nos ouvindo, ou nos abandonou, ou nos deixou sozinhos. Mas a verdade é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Mas muitas vezes Deus, ele permite que nós passemos por algumas situações, porque há um propósito infinitamente maior para que nós passemos por este momento. E isto foi isto que aconteceu com Cristo. Havia um propósito para Cristo passar por tudo aquilo que ele estava passando. E no Getsemane, Jesus, ele sentiu sozinho. Por 3 vezes ele encontrou os seus discípulos dormindo. Eles estavam cansados. Eles não conseguiram orar com Cristo naquele momento tão difícil para ele. Então, isso é um grande exemplo para todos nós que estamos aqui nesta noite. Você, com certeza, já passou. Se não passou, se prepara porque vai passar. E se já passou, se prepara porque pode ser que passe novamente. Porque a nossa vida aqui na terra, enquanto nós não formos para o céu, enquanto nós não estivermos com Cristo, nós temos que ser conscientes desta grande verdade e que infelizmente em muitos lugares não é mais pregado, ensinado e anunciado, de que enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por problemas, por adversidades, por momentos de solidão. Porque Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz, eu venci o mundo. Era como se Jesus estivesse dizendo, se eu conseguir vencer, vocês vencerão em mim. Então, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, meus queridos e amados irmãos. Mas isso não nos isenta de passarmos por problemas, por dificuldades, por provações. Então, os irmãos estejam preparados para isso. A vida cristã não é somente uma vida nós não estamos sempre de bem, ou estamos sempre na boa, ou estamos sempre de posse de vitória. Vida cristã também é acompanhada de muita provação, de muita dificuldade, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, veja que Jesus, ele passou pelo Getsemane. Talvez foi um dos primeiros sofrimentos de Cristo. E Cristo também, ele passou por outro tipo de sofrimento antes de ser crucificado. Jesus, ele foi preso. Seus irmãos estão acompanhando no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, versículo 47 ao versículo 53. Lucas, ele vai registrar que Jesus, ele foi preso logo após descer do Getsemane, logo após sair daquele período de oração com os seus discípulos, quando eles não conseguiram orar com ele. Jesus, ele foi preso como um salteador, como um ladrão, como alguém que vivia uma vida errada. No versículo 47, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava com Jesus e Judas veio ao seu encontro acompanhado de pessoas que prenderiam a Jesus Cristo de Nazaré. Judas, ele traiu Jesus. Judas, ele entregou Jesus
seus inimigos ou aquelas pessoas que queriam tirar-lhe a vida. Então, meus queridos irmãos, precisamos estar cientes de que durante essa nossa curta trajetória aqui na terra, nós enfrentaremos dificuldades, solidão, problemas. Nós enfrentaremos, assim como Jesus, traição. Quem de vocês aqui nunca foi traído na vida? Às vezes essa traição vem de amigos, às vezes essa traição vem de pessoas tão queridas que você nunca imaginava que ele trairia, como alguns dizem, né? Que te apunharia pelas costas, né? Te cravava um punhal nas costas. Pessoas que você tinha tanta confiança e que te traiu. Jesus, ele passou por esse momento de traição, dando-nos o exemplo de que ainda que nós sejamos traídos, nós podemos continuar de pé. Nós podemos continuar servindo a Deus, porque há um propósito para tudo isso na nossa vida. Se vocês continuarem comigo em Lucas capítulo de número 22 e versículo de número 54 a 71, vocês vão perceber que Jesus, além de passar no Getsêmani, sozinho, orando sozinho, além de ter sido preso como alguém que fosse um malfeitor, um ladrão, um homicida, Jesus, ele foi negado por alguém que disse para ele que não lhe negaria, que estaria com ele para tudo o que acontecesse na vida dele. Jesus foi negado por essa pessoa, e o nome dessa pessoa é Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Jesus nos ensina aqui também que nessa curta trajetória de vida que temos aqui, iremos enfrentar situações tais como estas, de pessoas que em determinadas circunstâncias se negam que nos conhecem, se negam que são nossos amigos, se negam que estavam conosco, que nos conhecem. Então Jesus está nos ensinando com o seu sofrimento de que é possível vencer tudo isso quando nós fazemos parte de um projeto de Deus para a nossa vida. Então veja que Jesus, ele foi negado por Pedro. Pedro negou Jesus. Porém, nós iremos ver que Jesus, ele continua sofrendo. Se vocês acompanharem comigo o livro de Lucas, capítulo de número 23, e versículos de número 1 ao versículo de número 7, os irmãos vão ver que Jesus, ele é levado, conduzido até a presença de Pilatos, para ser julgado por Pilatos. E a Bíblia diz que Pilatos, ele não encontrou em Jesus nenhum tipo de crime. Ele não achou em Jesus algo que pudesse lhe culpar, lhe julgar. Mas a multidão está alvoroçada. As pessoas querem que Jesus seja punido. E essa punição seria a crucificação do mesmo. E a Bíblia diz que quando Pilatos, ele não encontra nenhuma culpa em Jesus, ele envia Jesus até Herodes. E Herodes, se vocês conferirem no capítulo 23, versículo 8 a 15, Herodes não encontra também nenhum tipo de coisa errada a respeito de Jesus que seja digna de morte. Versículo 15, está escrito no capítulo 23, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, disse Pilatos, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Mas o povo está gritando no versículo 15, e o povo diz: castigai-o, soltai, pois, Barrabás. Vocês vão ver, a partir do versículo de número 15, ou 16, até o versículo de número 25, que o povo está pedindo que soltem Barrabás. Barrabás, ele era um malfeitor, ele era um homicida, e o povo queria que aquele homem
que fez com que o morto viesse à vida, aquele homem que fez com que milagres acontecessem, o cego enxergasse, o homem que fez com que uma mulher que já sofria há 12 anos com fluxo de sangue fosse curada, um homem que fez com que Lázaro, já há 4 dias que estava morto, viesse à vida, um homem que havia multiplicado pães, multiplicado peixes, um homem que não fazia mal a ninguém, um homem que só propagava o bem, um homem misericordioso, um homem que certa vez olhou para uma mulher que estava sendo acusada de adultério e disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela não encontrou mais aqueles que lhe acusavam. E este homem disse para aquela mulher: mulher, nem tampouco eu te condeno, vai em paz e não peques mais. A multidão queria crucificar este homem. A multidão queria acabar com a vida deste homem. O homem que tinha vindo ao mundo com o propósito de perdoar, com o propósito de salvar, com o propósito de redimir, com o propósito de dar a sua própria vida. Isso era um ato profético. O justo estava sendo trocado pelo injusto. Realmente este era o plano de Deus para a redenção da humanidade, porque o pecado veio ao mundo através de um homem. Qual o nome dele? Mas Paulo escreve dizendo que a nossa justificação também veio ao mundo por conta de um homem. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Ele veio para nos livrar do pecado, ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Jesus, ele veio para pagar o preço em nosso lugar. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, então Jesus, ele foi trocado por um homem criminoso, um homicida. Versículo de número 17 a 25 de Lucas, capítulo 23, vai estar falando sobre isso. E a Bíblia diz que Jesus, enfim, não havia mais solução para ele, ali humanamente falando, diante de Pilatos, de Herodes, porque eles não acharam culpa em Jesus, para que ele pudesse ser castigado. O povo não queria que ele fosse somente castigado, o povo queria que ele fosse crucificado. E então, eles decidiram soltar Barrabás e então crucificar a Jesus. O povo estava alvoroçado. O povo estava certo daquilo que queria. Talvez eles achavam que estavam acabando com o nosso Cristo, mas na verdade eles estavam fazendo parte do plano de Deus para a nossa vida. Porque estava nos planos de Deus que Jesus ele morresse, que Jesus ele fosse crucificado, que Jesus ele fosse considerado maldito ao morrer na cruz do Calvário, para que nós que estamos aqui pudéssemos estar aqui nesta noite participando deste ato tão importante que é o culto e ceia. Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Imagine ou pense a respeito de alguma coisa que você fez de errado. Jesus Cristo ele veio para que você pudesse ser purificado deste pecado que você cometeu. Aleluia. Jesus Cristo ele veio para levar sobre os seus ombros os nossos erros, os nossos pecados. Ele veio para nos redimir e nos tornar mais alvo do que a neve. Jesus veio para nos lavar e nos purificar de todo tipo de pecado que você possa imaginar. Jesus Cristo ele foi trocado por um homem homicida. Jesus então, ele é levado para ser crucificado. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo de número 26 ao versículo de número 43, a Bíblia vai dizer que, e quando o iam levando, tomaram certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. E seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam, porque ali também existiam as pessoas que queriam que Cristo fosse crucificado, mas também ali existiam as pessoas que faziam parte do círculo de Jesus,
que não tinham condição de fazer algo para livrá-lo daquele momento, mas que estavam ali se lamentando por aquela injustiça que estavam fazendo com Jesus. E Jesus, virando para aquelas mulheres, ele disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 homens malfeitores para com eles serem mortos. Então veja que Jesus, ele foi levado para ser crucificado juntamente com outros 2 homens criminosos. Eu queria que você pensasse comigo para entendermos melhor o que está acontecendo aqui em Lucas, no seu registro. O teu Cristo, que não tinha pecado, mas que se fez pecado por você, ele estava sendo conduzido para ser crucificado. Ele já tinha sido açoitado. Jesus, ele foi esbofeteado. Jesus, ele foi açoitado. Jesus, ele recebeu cuspidas no seu rosto. Jesus foi humilhado diante de todas aquelas pessoas e agora estava sendo levado para ser crucificado. Era um sofrimento terrível. E se isso não mexe com você ao saber que você está aqui nesta noite hoje porque alguém um dia sofreu por você, eu sou impulsionado a te convidar a aceitar Jesus de novo, porque precisamos ter essa consciência de que nós estamos aqui nesta noite porque Cristo sofreu por nós. Nenhum de nós somos dignos de estar aqui nesta noite. Paulo escreveu dizendo: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós que estamos aqui somos infinitamente carentes da misericórdia de Deus. E o nosso Cristo está sendo levado para ser crucificado entre 2 malfeitores. E aquelas pessoas que estavam ali, havia as pessoas que estavam chorando, se lamentando por aquele acontecimento, mas as pessoas que queriam que Cristo fosse crucificado zombavam de Cristo, riam do nosso mestre. As pessoas, olhando para ele, zombavam dele. No versículo 35 do capítulo 23, veja o que diz: e o povo estava olhando para ele, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se realmente és o Cristo, o escolhido de Deus. E no versículo 36, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E no versículo 38 está escrito: e também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E aí a Bíblia diz que um dos malfeitores que estava lá crucificado com Cristo, no versículo 39, a Bíblia diz: um dos malfeitores que estavam pendurados, ele blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E aí o outro crucificado que estava do outro lado disse, no versículo 40, repreendendo-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem, aquele homem lá na cruz, aquele homem que era um malfeitor,
Aquele homem que era um ladrão, aquele homem que vivia uma vida errada, que estava também sendo crucificado com Cristo. Ele reconheceu que Cristo não tinha pecado. Ele reconheceu que Cristo estava sendo crucificado, mas ele era inocente. E ele disse: nós estamos aqui porque merecemos. Nós cometemos crimes, nós pecamos, nós erramos. Mas este homem, ele não fez nenhum mal e está sendo crucificado. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E Jesus disse para aquele homem: em verdade te digo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então veja que Cristo, mesmo neste momento, ele ainda pregou o evangelho para aqueles que estavam do seu lado, de forma que essas pessoas foram salvas. Ele salvou a vida daquele homem. Aquele homem se arrependeu dos seus feitos ao reconhecer que Cristo não tinha culpa nenhuma. Quando ele pede que Cristo lembre-se dele quando entrasse no reino de Deus, quando estivesse no céu com o seu Pai, e Jesus disse que aquele homem estaria com ele. Isso quer dizer que não importa qual seja o tipo de pecado que nós cometemos aqui, se nós reconhecermos os nossos erros, se nós reconhecermos que Cristo, ele pode perdoar os nossos pecados, se nós nos humilharmos perante ele, ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Aleluia. E a Bíblia diz, no capítulo de número 23, e do versículo 44 ao versículo de número 56, que Jesus, ele morreu. Jesus, ele entregou o seu espírito. Se você ler o versículo 44, a Bíblia vai dizer que e era já quase a hora sexta, já era quase 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que houve trevas em toda a terra, até a hora nona, a hora sexta, que era aproximadamente meio-dia, a hora nona, que aproximava as 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que o céu se escureceu. Eu quero que você pense comigo este episódio. Eu quero que você pense comigo Jesus Cristo lá na cruz, malfeitores do seu lado. Um zombando, o outro reconhecendo seus pecados e sendo salvos. Os soldados que estavam ali zombando de Cristo. Uma multidão que também fazia parte dessa zombaria. E uma multidão que estava ali se lamentando por aquela injustiça. E eu quero que você pense comigo quando às 3 horas da tarde o sol se escureceu. O sol não deu mais o seu brilho. Se os homens aqui na terra não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, a natureza estava reconhecendo que naquele momento quem estava sendo crucificado não era um homem comum. Os céus sabiam, o sol sabia que quem estava morrendo naquele momento ali era o Filho de Deus. De forma que esta pregação soou muito forte aos ouvidos daqueles que zombavam de Cristo, aos ouvidos daqueles que prenderam Cristo, que crucificaram Cristo. Então o sol, o dia escureceu, e quando isso acontece, a Bíblia diz no versículo 45, e rasgou-se ao meio o véu do templo. O véu que separava o lugar santo dos santos se rasgou de alto a baixo. E isso aqui traz uma mensagem tão grande a todos nós. Isso quer dizer que quando Cristo ele morreu na cruz, isto quer dizer que quando Cristo ele consumou a sua obra na cruz, aquele véu que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, aquele véu se rasgou. Aquela cortina se rasgou ao meio. Você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que Jesus, ele abriu o caminho.
Ele abriu o acesso, porque havia algo que nos impossibilitava de chegarmos na presença de Deus. Naquele tempo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, conseguia ou tinha a autoridade ou tinha a liberdade de entrar naquele lugar santíssimo. Mas quando Jesus ele morre na cruz e o véu do templo se rasga de alto a baixo, a mensagem que ele está nos transmitindo é: vocês agora têm acesso direto à presença de Deus. Você sabia que você não precisa necessariamente que o pastor Fagner ele ore por você? Você sabia que você não precisa necessariamente que o pregador, por mais nome que ele tenha, ele ore por você para que Deus escute a tua oração? Existe crente que ainda tem esse mito, né? De que somente a oração do pastor, de que somente a oração do pregador, de que somente a oração da dirigente do círculo de oração, do líder, do obreiro, é ouvida diante de Deus. Esses dias eu ouvi um obreiro dizer que Deus ele ouve a oração de todos nós, mas a oração do pastor chega primeiro na presença de Deus. Ou heresia, não é verdade? Porque quando o véu do templo ele rasga de alto a baixo, Deus está dizendo: aquilo que separava já não separa mais. Aquilo que te impossibilitava de estar na presença de Deus, agora não há mais impossibilidade. Nós temos acesso à presença de Deus. Amém? Para terminar, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele morreu. Jesus, ele foi sepultado. E somente depois da morte de Jesus, aqueles que haviam crucificado a Cristo, eles reconheceram que Jesus realmente era o Filho de Deus. Versículo 47 e 48 de Lucas, capítulo de número 23, diz assim: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, o quê? O sol escureceu, o véu do templo se rasgou. Ele deu glória a Deus, o homem que havia crucificado a Cristo. E ele disse: na verdade, este homem que foi crucificado, ele era justo. E o versículo 48 diz: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, porque Jesus foi feito um espetáculo por nós. Era como se ele fosse uma espécie de palhaço. Estava lá sendo zombado, sendo traído, maltratado por nós. E aquelas pessoas, vendo o que havia acontecido, voltavam batendo no peito, reconhecendo. Versículo 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galileia, eles estavam de longe vendo essas coisas e aquilo confortou o seu coração. Jesus Cristo era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele foi sepultado. E a Bíblia diz no versículo 24 de Lucas que Jesus ele ressuscitou. O teu Jesus ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou algumas pessoas durante o seu ministério, mas todas essas pessoas voltaram a morrer depois. Mas Jesus morreu, ressuscitou, e ele está vivo para a glória de Deus Pai. E ele nunca mais vai voltar a morrer. E ele disse para mim e para você em João capítulo 14, não perturbe o seu coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja vocês também. Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, foi preparar um lugarzinho para nós. E um dia ele vai voltar para nos levar para este lugar. E ele disse que nós deveríamos participar do pão, que representa o seu corpo, e participarmos do suco da uva, que representa o seu sangue, até aquele dia em que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém?
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.